Fala aí galera, aqui é o Bruno, diretor científico da Ideal Performance, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que essa semana surgiu no meu dia a dia. Como eu trabalho diariamente em clubes de alto rendimento e com atletas de alto rendimento, eu tenho constantemente durante o meu dia a dia vários insights, né, por causa da prática. E surgiu um insight que é o seguinte: vale a pena treinar potência, ações explosivas, ações musculares explosivas, sob fadiga? Isso realmente é efetivo? Recentemente eu vi um atleta treinando que ele fazia a sessão de treino de força dele e logo depois ele fazia séries de saltos horizontais múltiplos, fazendo aquela ideia do método de contraste, né? Faz um treino de força máxima e vai para o treino de potência. E assim, na hora que eu vi a técnica, eu parei para analisar e falei assim, cara, ele tá usando muito pouco o ciclo alongamento e encurtamento, né? A fase excêntrica dele tá muito curtinha e os saltos estão muito consecutivos. Aí eu até comentei, falei, usa mais o ciclo alongamento e encurtamento. Tenta aproveitar mais esse ciclo alongamento e encurtamento. E aí, ele falou, não dá. Semana foi pesada, a gente treinou muito, tô muito cansado, tô exausto, não consigo, tô com muita dor muscular, não vai render. Não consigo fazer esse salto com mais qualidade. E aí a pergunta que ficou assim, então, se o cansaço está tão excessivo, se a carga foi tão forte, para que fazer? Por quê? Porque ao longo do tempo vai acostumar, vai adaptar, eu vou conseguir ter uma melhora de conseguir fazer esse treino de potência sob fadiga com mais eficiência ao longo do tempo? Será? Geralmente aqui no canal eu trago vídeos sobre algum artigo, alguma evidência científica mais atual sobre algum tema. Então eu sempre tento fazer algum vídeo baseado em alguma evidência científica porque é assim que eu acredito. É assim que eu guio minha prática. Minha prática é baseada em evidências. Mas ainda não existe uma evidência consolidada de que você treinar potência sobre fadiga, ao longo do tempo, você consegue melhorar essa potência sob fadiga, né? Consegue ficar mais efetivo. Eu não tenho uma evidência consistente falando isso, que treinei o tempo todo potência fadigado. E aí eu fico mais resistente a executar a potência em um nível superior de fadiga. Não tenho evidência consistente mostrando isso não. Pode ter e eu não li, tá? Mas até o momento eu não encontrei nada que seja tão consistente nesse sentido. O que existe hoje de consistente na literatura é o seguinte. Inclusive a gente fez uma imersão recente da Ideal, onde um dos primeiros dias da imersão foi justamente responder a pergunta: meu atleta precisa perder desempenho para melhorar? E nós mostramos nessa imersão que essa perda de desempenho, geralmente chamada na literatura de overreaching, né, geralmente é o termo que eles dão para essa perda de desempenho por excesso de fadiga, ela não é um método tão efetivo assim de induzir uma supercompensação superior. Então era melhor não induzir essa perda de desempenho. Não quer dizer que você não perceba-se cansado, que você não tenha uma fadiga. O problema é quando essa fadiga afeta o desempenho. E se está havendo perda de desempenho, o que tem sido mostrado é que isso pode prejudicar uma supercompensação. Aí, geralmente, o que eles fazem? Fazem uma semana ali de aumento considerável da carga e dá um polimento, né? Uma redução geral da carga. E aí, durante essa fase da redução geral da carga, o que você espera é que você supercompense, aumente o desempenho no nível superior ao que você estava antes de dar aquela fase de acúmulo lá de carga. E o que eles viram é que assim, quando você faz esse tipo de planejamento e o atleta perde desempenho por excesso de carga, na hora que chega no polimento esse desempenho não é superior, não é tão superior assim. Ele pode voltar para o nível basal, mas são pouquíssimas evidências que o cara supera aquele nível ali basal. E principalmente quando a gente está falando de esporte coletivo, quando a gente está falando de esporte com necessidade, com característica aeróbica, tá? E principalmente quando essa fase de supercompensação, quando essa fase de acúmulo de carga, ela tem uma tendência mais aeróbica.
Em alguns estudos de força, teve alguns estudos que conseguiram induzir uma perda de desempenho e lá na frente o atleta supercompensar para o nível superior. Em algumas modalidades, tipo judô, LPO, levantamento de peso olímpico, né? Algumas modalidades mais voltadas para a força. O problema é que parece que quando existe uma demanda aeróbica ali muito considerável, essa inibição da adaptação de força ela é um pouco mais severa, né? Inclusive eu tenho alguns vídeos no meu canal aqui falando sobre recuperação. Então eu acho que tem uma aula longa falando sobre isso, eu vou deixar ali em cima, acho que eu recomendo vocês verem com calma, é uma aula mais longa, mas discute um pouco mais sobre esses aspectos da recuperação. Mas voltando à ideia do vídeo, será que vale a pena treinar potência sob fadiga? Eu tenho algumas concepções, eu acredito que não, tá? E essas concepções são baseadas um pouco na prática e muito nas evidências que eu já li, muito nos estudos que eu já vi. Mas eu tenho tido experiências práticas consideráveis em relação a isso. E o primeiro fator é a mudança preponderante da técnica. Igual eu comecei citando o exemplo, o atleta parou de usar o ciclo alongamento e curtamento com efetividade. E aí, se você não usa o ciclo alongamento com efetividade, você não vai ter uma adaptação tão positiva ali, sabendo que a maioria dos esforços com necessidade de potência muscular e com força explosiva, a maioria dos movimentos, né, eles têm uma necessidade de aproveitamento ótimo do ciclo alongamento e curtamento. E se você não treina nessa necessidade de aproveitamento ótimo, dificilmente você vai ter uma adaptação positiva ao longo do tempo no ciclo alongamento e curtamento. Só para conceituar ali, ciclo alongamento e curtamento, uma ação excêntrica que precede uma ação concêntrica explosiva, você usa a energia elástica ali das propriedades elásticas do músculo para potencializar ali uma ação concêntrica, tá? E aí, uma mudança da técnica é um dos fatores. Já tem estudos mostrando, eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou deixar aqui de indicação. Já tem estudos mostrando que você treinar induzindo perda de velocidade, você tem uma mudança do padrão hormonal, principalmente liberação de testosterona e cortisol, e a perda de velocidade durante o treinamento pode ser das medidas de overreaching, né, desse momento onde o atleta perde desempenho cronicamente, que prejudica a adaptação. Então, assim, treinar perdendo velocidade, que induz fadiga neuromuscular, induz uma alteração mecânica, pode levar a uma alteração da liberação de testosterona e cortisol, né, devido às sinalizações metabólicas. Então, a longo prazo, você pode ter uma adaptação negativa, tanto morfológica quanto neural. Já tem estudos mostrando isso, de vias bioquímicas específicas dentro do músculo, fazendo essa relação entre perda de desempenho e alteração de sinalização proteica. Pô, legal, você está induzindo perda de velocidade, está fadigado, está tendo essas sinalizações, e você vai fazer um estímulo posterior, treinar potência, que exige uma alta estimulação das fibras do tipo 2, exige uma alta estimulação do ponto de vista de sistema nervoso central, liberando o impulso para a sua musculatura, e aí você vai treinar sobre essa situação onde essas duas estruturas, tanto morfológica quanto o sistema nervoso, estão deprimidas, né? Estão com alterações. Você não vai chegar no desempenho ótimo de potência. E para você melhorar a potência, você precisa chegar nesse desempenho ótimo, você precisa alcançar na curva força-velocidade. Eu acho que vale a pena vocês estudarem isso. Caso vocês queiram melhorar o treino de potência de vocês ou dos seus atletas, você não vai conseguir treinar na zona da curva força-velocidade que está relacionada a maiores valores de velocidade ou na zona de potência ótima. Entende? Então o seu movimento vai ficar lento, a sua capacidade de contração vai ficar lenta, você está num ponto da curva força-velocidade, você vai adaptar naquele ponto. Entendeu? Naquela zona de velocidade. Você não está no ponto da zona da curva força-velocidade de altíssimas velocidades ou de altíssimos valores de potência. Lembrando que velocidade e potência são termos físicos diferentes e no treinamento esportivo também são diferentes, conceitualmente. Então, para fechar é o seguinte: quer treinar potência? Não treine sob fadiga. Minha opinião, como profissional hoje, como fisiologista, como preparador físico e também como mestre em ciências do esporte e doutorando em ciências do esporte. Quer treinar um movimento que exige necessidade
de altos valores de potência ou altas velocidades de movimento, não treina sobre fadiga. Você não vai conseguir atingir altas velocidades. Entendeu? É melhor você planejar para na hora que for fazer esse treinamento você esteja bem recuperado. Então, assim, é um pouco do que eu tenho hoje. Acho que podem surgir opiniões diferentes. Deixem nos comentários se vocês acreditam que existam situações onde vocês ainda podem inserir a potência sobre fadiga. Existem algumas situações que eu uso, mas eu acho que isso é uma discussão para o novo vídeo. E, cara, se você gostou, deixa sua curtida aí pra gente no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Ajuda a gente a disseminar essas informações de teoria e prática relacionadas à ciência do esporte, para a gente fazer uma prescrição cada vez melhor, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.